Olá, o grupo é formado pela Marcele, pelo Ramon, por mim, Thales e pela Tânia. Bom, o presente trabalho foi feito baseado em uma revisão sistemática sobre o traumatismo crânioencefálico e as diferentes propostas de terapia e de tratamento para esse. Bom, o traumatismo crânioencefálico é definido pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças como uma perturbação da função cerebral normal, como resultado de um golpe na cabeça. Certo, mas como ocorre? O que ocorre? O traumatismo é o resultado de duas etapas. Primeiro, o impacto do cérebro com o crânio, onde células neuronais, como neurônios, astrócitos e orgodendrócitos, podem ser destruídos. Pode ocorrer sangramento, axônios podem ser cortados e uma contusão pode se formar. E logo em seguida é ativada uma cascata degenerativa inflamatória complexa. Assim, o traumatismo tem diferentes graus, e isso depende do primeiro impacto, pois ele determina as cascatas subsequentes que indica a gravidade do trauma, variando de leve, média ou grave. Estima-se que hoje nos Estados Unidos, de acordo com a Health United States, 2,8 milhões de pessoas sofrem anualmente com essa lesão. Destes, 50 mil morrem e 282 mil são hospitalizadas. Bom, após o primeiro momento do impacto, há outros efeitos, onde há mortes de neurônios e axônios e danos no endotélio vascular. Esses danos no endotélio permitem que os componentes do sangue vazem para o parênquima cerebral, incluindo as células imunes periféricas, que depois contribuem ao ambiente pró-inflamatório. Com isso, o tecido incha e leva ao edema. Se o edema não for controlado, a pressão intracraniana aumenta, o que leva à compressão das artérias e diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, que por sua vez leva à morte. E esse quadro ele é semelhante ao da isquemia cerebral. E a recuperação dos pacientes pode levar um longo período de tempo, e ele pode ter déficits neurocomportamentais como depressão, ansiedade, distúrbios psicóticos, distúrbios cognitivos, distúrbios relacionados ao funcionamento executivo e agressão. Após o impacto, ocorrem respostas a nível celular em busca do tratamento do local da lesão. Para isso, a primeira célula a participar do processo inflamatório que migra para o local da lesão para remover detritos celulares e produzir citocinas e quimiocinas que atraem células periféricas imunes são as micróglias. As primeiras células imunes periféricas do tecido danificado são os neutrófilos. Assim, essa é a resposta pró-inflamatória do cérebro. Porém, também há concomitantemente a resposta do conjunto inflamatório imunológico sistêmico, onde células imunoperiféricas são mobilizadas a partir da medula óssea, timo e baço, logo depois do trauma. Com isso, observou-se que esse trauma leva a uma inflamação crônica, pois com o tempo, as populações imunológicas que migraram até o local da lesão diminuem novamente e podem ser responsáveis pela supressão imune observadas nos pacientes, resultando em outro quadro de inflamação. Com isso, mesmo um período após o trauma, células imunoperiféricas agem ao redor da lesão. E isso foi observado após 30 dias do início da lesão, havendo morte celular. Para esse diagnóstico, para ser observado o que aconteceu, foi usada uma combinação de ressonância magnética, espectroscopia de ressonância magnética e tomografia de emissão de pósitrons, em um modelo de percussão lateral de rato,
A inflamação mostrou-se presente ainda 6 meses após o trauma, e sabe-se que a inflamação crônica está associada a déficits comportamentais contínuos. Com o intuito, então, de agir para amenizar e tratar os pacientes que sofrem ou sofreram com esse trauma, estudos foram realizados e seguem sendo realizados em 2 vertentes. A primeira são os fármacos combinados ou de ação múltipla. Esses fármacos são muito importantes, pois interagem com mais de um receptor e gera diferentes efeitos e por isso apresenta resultados mais promissores do que aqueles de ação única, pois sabe-se que, uma vez que a lesão ocorre, uma complicada cascata neurodegenerativa é desencadeada, e resolvendo um desses processos, não é suficiente para impedir ou terminar os outros processos. Por isso, entendeu-se que o tratamento desse trauma demanda um enfoque em diversas vias do organismo, pois foi demonstrado que fármacos de ação única não passavam nos testes clínicos. Bom, já a segunda vertente é o uso de tipos celulares, diferentes tipos celulares. Os primeiros estudos focavam em substituir neurônios para construir a rede neural, e gradativamente esses estudos deram espaço para estudos que usavam células-tronco. Agora, focando na terapia com células-troncos, observou-se que em um modelo de camundongo, a célula-tronco sobreviveu, diferenciou-se, migrou-se para o local de lesão e melhorou a função motora e cognitiva após o trauma. Porém, nesse tipo de abordagem, houve formação de tumores. Assim, estudos posteriores, com o intuito de diminuir a chance de tumores, as abordagens envolvendo célula-tronco pré-diferenciadas e em precursores restritos à linhagem foram usadas. Porém, ainda havia um ponto negativo, que era a dependência de embriões ou células fetais, e com o objetivo de diminuir essa dependência, diversos trabalhos focaram no uso de células-troncos pluripotentes, derivadas de células somáticas adultas, como é o caso da célula-tronco mesenquimais. Focando na terapia com célula-tronco mesenquimais, temos os primeiros estudos, que foram usadas células isoladas a partir da medula óssea. Sabe-se que esses tipos de células estão presentes em vários tecidos do corpo, e isso pode ser uma das explicações para serem eficazes para tratamento de tantas lesões e doenças diferentes. Devido às suas características pleiotrópicas, essas células têm um potencial terapêutico significativo para várias doenças do sistema nervoso central, incluindo o traumatismo crânioencefálico. Com isso, as células-tronco mesenquimais, em estudos pré-clínicos, têm surtido respostas favoráveis e apresentam-se como moduladores de resposta inflamatória, e sabe-se que estes, ao penetrar pela barreira hematoencefálica e migrar para o local da lesão, secretam fatores de crescimento. Assim, tem sido sugerido que as células tronco mesenquimais podem induzir reparo cerebral através da produção de fatores tróficos ou liberação de estimulantes para estes fatores. Bom, esses estudos têm grande complexibilidade, pois tem muitos processos que ainda não são bem conhecidos e consolidados, como é o caso da anatomia cerebral, dos tipos e subtipos celulares e suas funções, da plasticidade das células e sua capacidade de regeneração, além da barreira hematoencefálica, que serve como filtro e barra a maioria das substâncias, necessitando de uma atenção para que o medicamento chegue por completo na região específica. E esses estudos são difíceis, pois além do mecanismo de reparo do cérebro e a cascata serem pouco conhecidas, as lesões têm diferentes graus e podem variar de caso para caso. Não se sabe ao certo a dosagem a ser usada,
pois em estudos há variação com dosagem única e dosagens repetidas, além de doses combinadas com outros medicamentos. Não se sabe se o quadro clínico do paciente pode interferir nos resultados, como diabetes, e se remédio de uso comum também tem força sobre eles. E sabe-se da necessidade de animais maiores para ter um resultado mais preciso e confiável nesses estudos, pois hoje a maioria deles é feita com o uso de camundongos e ratos, pois é mais econômico e permite a manipulação de genomas. Mas existem diferenças significativas na estrutura do cérebro de roedores e do cérebro humano, não apenas em tamanho, mas também em volume cerebrovascular, necessidade de oxigênio e glicose e na quantidade de matéria branca. Assim, atualmente, para finalizar, ainda não se sabe profundamente como ocorrem as cascatas degenerativas e muito menos os mecanismos de reparo. E por isso ainda levará tempo para que essa terapia seja acessível e eficaz para todos. Porém, ainda nos dias de hoje existem tratamentos gerais para amenizar e controlar crises.